Noite, Light! Alegria imensa poder começar esse mês de junho no Terça Light Profética, e uma terça muito especial, porque simultâneo a esse culto nós temos dezenas e dezenas de irmãos lotando o Auditório 2 no embarque, que é o nosso curso de membresia e batismo da Light. Isso é maravilhoso. Glória a Deus por esses irmãos. E domingo, queridos, já antecipando, olha, domingo você tem que se programar. Domingo não dá... Eu que não sou bobo, vou estar nos dois cultos domingo. Vai ser bom demais. Vai ser nos dois, vamos ter, batismos, membros, novas pessoas sendo recebidas como membros aqui na Light. São dezenas e dezenas de irmãos batizando, outros irmãos sendo transferidos. Vai ser uma festa incrível. Sabe por quê, queridos? Pela graça de Deus, para a glória de Deus, a Light está crescendo, a família está crescendo. E domingo vai ser um domingo de muita festa, você não pode perder. Mobiliza sua célula, chama todo mundo, porque domingo, 10 da manhã, 6h30 da tarde, você tem que vir para cá, mas com alegria, para celebrar, para se emocionar. Eu confesso para vocês, eu me emociono em casamento e em batismo. Me emociono porque é algo maravilhoso. E o homem está entregando a vida. No outro, ele está nascendo de novo. Mas, deixando as piadas à parte, que pegou. Mas são duas festas lindas e não tem como não se emocionar. Portanto, queridos, olha, só vai criando expectativas, porque vai ser demais. Amém? Queridos, pela graça de Deus, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, algo que o Senhor colocou no meu coração, e sobre propósitos, né? Sobre obedecer e viver propósitos. E algo que é interessante, filosofando, você já parou para pensar qual o seu propósito de vida? Você já parou para refletir, para pensar e perguntou a si mesmo, para quê, por que eu fui criado? Por que eu fui gerado? Qual é o meu propósito de vida? Porque, queridos, como um cristão, alguém que lê esse manual da vida, que lê a palavra de Deus, é fato que para todos nós há um propósito. É fato que nós não somos como a aula de ciências que aprendemos sobre aquele ser vivo que nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. A nossa vida não pode jamais, como um cristão, ser resumida a sobreviver, mas sim a viver. E viver de acordo com a palavra de Deus é viver com propósitos, é viver de propósitos. Portanto, queridos, fomos criados com propósitos. Fomos criados por Deus Pai com propósitos. Fomos gerados para viver uma vida com um propósito. E algo que é interessante é que às vezes achamos que os propósitos vão ser coisas, eu creio que vão ser extraordinários, mas imaginamos que vai ser, aquela cena de cinema, uma nuvem gloriosa vindo, liberando o seu destino, e tudo sendo tranquilo e fácil para você vivenciar aquilo. E isso é só em filme, é só na imaginação. E eu trouxe algumas pessoas, alguns relatos de pessoas que marcaram a história por entender e vivenciar o seu propósito. Por exemplo, tem uma moça, uma senhora chamada Susana, que ela entendeu que o seu propósito era criar os seus muitos filhos, criá-los com princípios pautados na palavra de Deus e para que eles fossem apaixonados pelo Deus dessa palavra. Essa senhora chama Susana Wesley, e agora não me lembro qual a idade quando John Wesley foi resgatado, um incêndio à sua casa. Eu sei que ele era criança, mas não lembro se é de 6 a 9 anos, alguma coisa assim. E quando ele foi resgatado na casa em chamas, ela entendeu que Deus tinha um propósito especial sobre aquele filho. E dedicou ainda mais sobre ele os ensinos da palavra de Deus. O propósito de Susana Wesley foi de deixar enraizado a palavra de Deus nos seus filhos e que eles fossem apaixonados pelo Evangelho. E como consequência de uma mulher que viveu o seu propósito de uma forma intensa, o mundo pôde ter John Wesley, um avivalista que transformou
tanto a Europa quanto a América, trazendo o evangelho, trazendo um avivamento naquele momento, naquele tempo. E até hoje, a casa de John Wesley é um museu. Até hoje se fala de John Wesley, mesmo ainda, infelizmente, numa Inglaterra fria e distante do evangelho. Mas mesmo assim, as suas marcas ainda estão enraizadas na história britânica. Em 1806, um jovem britânico vai para os Estados Unidos. Ele chamava William. Ele queria ser empreendedor. Ele veio de uma família imigrante que estava passando com muita dificuldade, tentando a vida então na América. E esse cara, ele queria ser empreendedor, ele queria ser um empresário, ele queria vencer a pobreza. Mas esse rapaz, ele começou então a investir, juntou um dinheiro, pouco que ele tinha, investiu em sabonetes. Depois de sabonetes, ele foi indo até que ele revolucionou com pasta dental. O nome desse jovem é William Colgate. O William Colgate, ele transformou a Colgate em Nova York. Há uma grande faculdade em Nova Jersey por conta dele. E ele decidiu, quando começou a prosperar, ele entendeu um segredo. Ele chamou o contador e falou, olha, eu quero que você abra uma conta aqui na empresa, que chama a conta do Senhor. E 10% do nosso faturamento é para essa conta. Depois passou para 20%, para 30%. E antes de ele falecer, era 50%. Possivelmente é dos lucros, não do faturamento, dos lucros daquela empresa. Eram doados, eram ofertados, dizimados ao reino de Deus. O homem entendeu que o seu propósito de vida era ser empresário. Um empresário de sucesso. Mas como consequência desse propósito, ele era luterano. A igreja luterana foi financiada para expandir sobre a América, para investir em obras missionárias como nunca antes, naquele momento. Porque um homem entendeu o seu propósito de vida. Eu fico pensando na pessoa que entendeu que seu propósito, que o meu e o seu também é esse propósito, que é o ID, pregar o evangelho, fazer discípulos. E uma pessoa que pregou o evangelho, fez como discípulo, Billy Graham, um dos maiores evangelistas da história. Talvez o principal propósito dessa pessoa era ganhar Billy Graham para Jesus, mas ela não sabia quem era Billy Graham, então ela foi pregando a todos. Mas por vivenciar esse propósito, ela conseguiu transformar a história. O William Wilberforce é um jovem que queria ser ministro do evangelho, queria ser pastor. Até que o seu pastor aconselhou ele de não ser pastor. Olha que coisa, pastor Mateus. Porque viu nele uma aptidão que é a nossa oração para esse tempo. Jovens envolvidos com a política. O pastor dele chamou e falou assim, William, você prega como ninguém, mas você precisa estar no parlamento para ser uma luz como ninguém é lá. William Wilberforce foi o pioneiro, quem lutou pela abolição da escravatura negra da África, conseguiu vencer isso, o projeto de vida dele foi sobre isso. Mas o que é interessante, estava lendo a biografia dele, parte do seu fruto foi transformar o parlamento britânico, ganhando pessoas para Jesus, ganhando políticos para Jesus. Há um relato do primeiro-ministro que quis passar as férias com ele, e quando passou, ele relata que ele nunca viu uma pessoa que era tão apaixonada por Jesus e por transformar vidas. E aí, no relato da biografia dele, no outro ano, esse mesmo primeiro-ministro vai passar as férias de novo com ele. E agora ele fala, eu não quero perder mais nenhum segundo da minha vida longe de Jesus, porque na sua vida, William, eu vi Jesus. O propósito desse homem era ser um político e transformar vidas. Queridos, todos nós somos gerados para vivenciar propósitos. E propósitos que, ao primeiro olhar, pode parecer muito comum. Como ser um bom pai, uma boa mãe. Como ser um empresário. Como ser um ótimo funcionário e anunciador do Evangelho. Como ser um pregador do Evangelho, alguém que vai fazer discípulos. Porque esse é um propósito eterno sobre todos nós. Todos nós temos propósitos de Deus. E o segredo é vivenciar todos os propósitos, mesmo aqueles que parecem ordinários, de uma forma extraordinária. É vivenciar todos os dias, dando o melhor para aquilo.
E atenção, ninguém aqui nessa casa foi gerado por engano, ninguém veio por acidente, todos aqui foram gerados por Deus, e para viver uma vida com propósitos de Deus, propósitos individuais e coletivos. Eu creio de todo o coração que cada um de nós temos propósitos individuais, somos criados, gerados por Deus para vivenciar. Mas também como família de Cristo, nós temos propósitos coletivos. Como igreja, como lar, somos gerados para ser uma igreja gloriosa de Cristo. Fomos gerados para ser uma igreja de milhares. Fomos gerados para ser uma igreja de cidades, uma igreja para as nações, uma igreja apostólica. Amém? Nosso propósito como Light é ser luz, e não a nossa luz, misericórdia, mas a luz de Cristo, e não o brilhar onde já tem a luz de Cristo, mas principalmente brilhar onde há escuridão e brilhar a luz de Cristo para todos. Nosso propósito é ser uma igreja relevante, que toca todos os nichos, todos os tipos de pessoas. O nosso alvo são todos. E por isso é importante entender, eu vou falar muito sobre o propósito aqui, talvez você ainda não descobriu o seu propósito, eu quero encorajar você a buscar em Deus, porque eu creio que a nossa vida, nós temos vários propósitos por uma temporada, propósitos que vão ser por toda a nossa vida cristã, como o ID é um propósito, até que Jesus venha ou que você vá, é um propósito de nós pregarmos o Evangelho, fazer discípulos. Tem uma temporada que Deus tem um propósito naquela temporada. Quando eu estava trabalhando antes de vir para o tempo parcial ao ministério, trabalhava numa empresa de engenharia, eu creio que além de ser um bom projetista, além de honrar aquela empresa, honrar os meus líderes, eu também tinha que ser a diferença ali, e eu também tinha que influenciar e discipular a todos que estavam ali, mesmo aqueles que ainda não eram cristãos. Era o propósito de Deus na minha vida para aquele tempo, e eu precisava de ser fiel àquele tempo. Por isso eu creio que tem propósito para cada janela das nossas vidas, outros propósitos por toda a nossa vida, de forma individual e de forma coletiva. E de forma individual, eu quero encorajar você a buscar a Deus para você descobrir isso. Mas eu quero já deixar algo bem claro, para você não cair no golpe, na fake news do diabo, ou do YouTube, que lá seja, qual fake news seja. Mas o seu propósito em Deus nunca irá contra a palavra de Deus, os princípios que estão nessa palavra e a igreja local. Isso é um fato. É só você fazer a prova. Ai, eu estou com o meu casamento e tem uma pessoa no meu serviço que é tão legal. Satanás. Pronto, nem precisa de... A Bíblia já fala, não adulterar. Pronto, Satanás. A gente vai dar vamos derrubar o líder na empresa. Desonra. Pronto. São coisas simples. Não, eu quero agora... pastor Mateus, a gente podia ser... Vamos colocar todos nos nossos textos. Pastor Mateus, você está maluco, meu irmão do céu? Vem cá. Sai em nome de Jesus. Bom, que acordou todo mundo. Então, sabe, são coisas simples, tranquilas. É fácil isso aqui. Mas eu quero, voltando aqui, posso fazer essa base para que possamos entender sobre o propósito, como é importante, relevante. Quando eu olho para a palavra de Deus, em especial um patriarca, eu vejo claramente um homem se movendo em propósitos. Abraão, ele descobriu os seus propósitos individuais e os propósitos coletivos. Inclusive o propósito de uma futura nação que haveria de existir. Deus tinha como propósito para Abraão, olha que coisa interessante. Será por que Deus quis prosperar tanto a Abraão? Deus, ele tinha como propósito Abraão prosperar e prosperar tanto, não somente para ele satisfazer todos os seus desejos, não, era muito além disso. Deus tornou Abraão, talvez se fosse trazer, ele seria com certeza um bilionário hoje. Mas por que então um dos propósitos da vida de Abraão era se tornar uma pessoa multimilionária? Porque não poderia deixar a herança para um filho, mas ele deixaria uma herança para uma nação. Por isso, um dos propósitos de Abraão era prosperar, e tudo que ele fazia prosperava. Sabe,
Um dos propósitos de Abraão era construir memoriais de fé para ser considerado pai da fé, para que uma nação tivesse uma referência de fé. Deus tinha como propósito para que Abraão tivesse um filho? Sim. Mas o propósito principal para Abraão não era ser pai de Isaac, era ser pai de multidões. E o que levou Abraão a vivenciar esses propósitos foram as respostas que ele deu, as direções que Deus, ele dá as respostas, as direções que Deus o deu. Foi como Abraão agiu diante dos processos de Deus na sua vida. E Abraão, e de Abraão a Israel, a mim e você, muito disso é das respostas certas que Abraão deu nos momentos certos. Deus, ele tem uma palavra que Deus usou muito na vida de Abraão, que foi chave para ele viver esse processo todo e vivenciar os propósitos, que é uma palavra muito simples. Vira no olho da pessoa, vira para o lado, olha no olho dela, bem no olho. E enche de fé, agora você vai falar bem forte. O que eu vou falar, você vai repetir. Você vai falar assim, ó, enche o pulmão e fala agora. 1, 2, 3. Saia! Saia! Queria assustar vocês de novo. Eu quero falar 3 vezes que Deus falou para Abraão, saia, e ele saiu e vivenciou algo extraordinário. Ele foi obediente a Deus. Primeiro, Deus vira para Abraão e fala, saia da sua parentela. Vai estar em Gênesis capítulo 12, o verso 1, 2 e 3. Então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio de seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Chega até a mim e você, as bênçãos sobre a vida de Abraão. Queridos, aqui nós vemos um momento de Abraão, onde ele estava voltado, enraizado em uma cultura familiar que estava o paralisando. O primeiro saia aqui para poder vivenciar os propósitos de Deus em nossas vidas é sair das nossas familiaridades. Tem uma palavra da pastora Dani no nosso YouTube sobre familiaridades maravilhosa. Eu quero pegar só um pouco dessa palavra incrível e trazer para nós aqui que o primeiro ponto é sair das familiaridades. O que é isso, pastor? Eu vou esquecer todo o meu passado familiar? Não. Misericórdia, não é isso. O que eu quero trazer aqui é que pode haver algumas raízes, algumas culturas, alguns hábitos familiares que eles travam você de vivenciar o seu propósito em Deus, que eles travam a sua vida sem você perceber. E muitas vezes são hábitos, são culturas que você não queria ter e que às vezes nem percebe que tem, mas que estão amarrando, travando, pesando, retardando o seu avanço dos propósitos de Deus na sua vida. Sabe, algo que é interessante trazer para nós é que, muitas vezes, sem perceber aquilo que nos fere tanto, sem perceber, começamos a repetir. Por isso que é importante discernir, e discernir de forma que você rejeitar, quebrar aquela cultura, estabelecer uma nova cultura, sem desonrar, sem desrespeitar o seu lar familiar. Então, devemos buscar honrar os nossos pais, honrar a nossa família, devemos ter isso enraizado no nosso coração. Esse é um princípio bíblico. Mas, uma coisa totalmente diferente é eu continuar com culturas e comportamentos que vão paralisar a minha vida. Vou dar um exemplo. Pessoas que vêm de um lar onde tudo se resolve no grito. Cadê não sei o que, fulano? A outra, o que você pensa para gritar comigo? Eu não estou gritando, fala baixo você. Tudo resolve no grito. Aquilo ali, com certeza, impede de você crescer, impede de você transformar seu lar em um lar de paz. Pessoas que cresceram em um ambiente de escassez, sempre vão estar com medo, vai fartar alguma coisa. Enquanto em Deus é fartura, não fartar, vai fartar nada. Vai sobrar, vai multiplicar. Pessoas que crescem num lar de escassez têm grande dificuldade de vencer a honra, têm grande dificuldade de vencer a generosidade. E como é triste
pessoas que travam os propósitos por conta da avareza, por conta de uma mentalidade de escassez. A mentalidade de escassez, queridos, ela pode parecer bonitinha, muito franciscana, mas, na verdade, ela é muito parecida com o que há no inferno. No inferno vai ter escassez. E a mentalidade de fartura, de generosidade, está totalmente conectada àquilo que nós encontramos em Deus. Portanto, se você identifica comportamentos como esse, é um sinal de Deus para você buscar uma contracultura dessa cultura familiar. De você buscar estar envolvido em outros ambientes. Talvez para algumas pessoas é importante mudar de bairro. Uai, pastor, o que é isso? Eu não sei se você percebe, mas tem locais que a atmosfera fica pesada. E talvez uma raiz familiar naquela região vai só pesando e vai travando. E quando pessoas mudam de uma geografia, a mente começa a mudar, tudo começa a mudar. Outras pessoas precisam, acredito que todas, andar com pessoas que são inspiração para elas, para que ela possa ver um comportamento, uma cultura do céu naquela vida, e ela possa ter aquilo como um espelho para praticar. Mas o importante é ter uma atitude, é identificar e ter uma atitude. Talvez problemas na área financeira, talvez problemas na área conjugal, talvez um comodismo, ou uma pessoa, ou a palavra está fugindo, que é similar ao comodismo, passividade. Pessoa muito passiva, está pegando fogo na casa, fogo. Sai, a casa vai cair, fogo. A pessoa virou cinza, ela, água. Sabe, passividade, queridos, não é algo nada de Deus. Não confunda mansidão com passividade. E sobre Abraão nesse momento, havia uma passividade. Deus tinha dado uma palavra para o seu pai, para ele ir para um local. O seu pai para no meio do caminho e fica por 205 anos naquele local. E que Deus fala para Abraão saia da sua terra, saia dessa familiaridade para que você possa ver o novo horizonte que eu tenho para você. Eu não estou falando para ninguém sair de casa, não estou falando para ninguém nunca mais visitar os pais, não é isso, pelo amor de Deus. Mas eu estou falando para que nós precisamos de sair das raízes familiares que estão nos travando. Identificá-las e sair e quebrar essa cultura, talvez cultura de manipulação, cultura de insubmissão, cultura de murmuração, de maledicência, misericórdia, mas é importante você quebrar essa cultura, você se afastar desses comportamentos e procurar viver uma cultura do céu. Mesmo que isso vai te custar algo. Porque custou algo para Abraão sair do meio da sua família. Mas aquilo foi fundamental. Aquilo foi fundamental para que ele pudesse romper a raiz e a cultura familiar. Abraão, ele tinha em sua família o comodismo e obras inacabadas. E ele precisava vivenciar um novo ciclo em Deus, vivenciar os propósitos de Deus. E para vivenciar os propósitos é necessário movimento, atitude. Por isso Abraão, ele saiu. A primeira ordem de Deus para Abraão nessa mensagem aqui é: saia da sua casa, saia das suas raízes familiares. Saia das suas raízes familiares que estão travando a sua vida. E Abraão saiu. Abraão, ele leva a sua esposa e passa por um processo onde ele vai sendo quebrado, onde ele vai sendo transformado, provado, ora reprovado, provado novamente, e vai indo progredindo. Porque Abraão, ele tinha um certo momento da sua vida um problema com mentiras. Ele mentia que Sara era sua irmã e não sua esposa, ele criava meias verdades para trazer uma mentira completa. E Deus foi tratando isso em Abraão, tratando, transformando a vida até ele se tornar um homem íntegro, um pai da fé. Mas isso só aconteceu porque ele decidiu arrancar do seu coração, da sua vida, todas as raízes familiares que eram contrárias a esse livro, que eram contrárias ao Deus Todo-Poderoso, que eram contrárias ao seu propósito de vida.
Abraão obedeceu, ele decidiu por obedecer. Ele quebrou raízes familiares que o impediam de ver a promessa, e a promessa são os propósitos de Deus. Então, o primeiro é: saia das suas familiaridades. Sabe, honre quando for o momento de honrar. Mas em alguns momentos, fique calado na hora de ficar calado. Se posicione na hora de se posicionar. E saia em alguns momentos que é melhor você sair. Para você poder romper sobre tradições familiares que estão travando a sua vida. E o segundo saia de Deus para Abraão vai estar em Gênesis capítulo 15, verso 5. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Aqui, Deus convida Abraão, ele estava dentro da tenda. Então, o que tem que fazer? Tem que, sai. Ou seja, sai dessa tenda, vai para fora, olha para o céu, conta as estrelas. Conseguiu contar? Não. Tá, isso é a sua descendência. Dessa forma, é incontável. O que significa sair dessa tenda? Aqui Deus convida Abraão para sair da tenda, porque dentro da tenda ele enxergava a sua condição limitadora, a sua condição humana. Qual que era a condição de Abraão? Abraão era uma pessoa milionária, ok, mas ele era um idoso, sem filhos. Ele se sentia vazio, ele não se sentia completo. Mas quando ele sai da tenda, Deus toca nos seus olhos, Deus fala para ele olhar para o céu, e ele vê a beleza da criação, e ele tem uma pequena noção do extraordinário que Deus vai fazer através da sua vida. Sair da tenda é sair do vitimismo, é sair de uma visão humana limitadora, é sair da sua zona de conforto. Ficar na tenda é quando você vê: eu sou muito pobre, coitado, eu nasci assim, eu vou crescer assim, eu vou morrer assim, eu tenho esse problema, eu não dei a sorte como fulano, eu não nasci numa casa de ciclano, eu sou cruzeirense, meu time só perde, minha vida é só assim, não sei o quê, eu fico só na série B, não sei o quê. A vida fica ali limitada, fica travada, fica pesada, se você ficar só dentro da tenda, se olhando, limitando. Mas quando você sai para fora, você é convidado a olhar e ter a visão, não mais a sua visão, mas a visão de Deus sobre as circunstâncias. Não ficar dentro da tenda, quando você fica dentro da tenda, você fica só olhando para si mesmo e para o que está à sua volta, para as circunstâncias. Mas quando você sai da tenda, você consegue ter uma noção, consegue visualizar aquilo que Deus já viu, já preparou. Sabe, não fica olhando para as circunstâncias, não fica olhando para o lado, não fica olhando para baixo, mas saia da tenda e olhe para o alto. Não fique olhando para o que está confortável. É confortável para nós estar aqui nesse local com essa cadeira, sabe, nessa terça-feira, mas o que nós desejamos e oramos é para que venhamos ter uma boa dor de cabeça de como multiplicar os cultos, como multiplicar as células, de como fazer, pastor, vamos ter 3, 4 cultos aqui. É essa dor de cabeça que nós queremos ter uma dor de cabeça do diaconato vir aqui falar com o diretor de culto: olha, não tem mais vagas de carro, não tem mais cadeiras, o que nós vamos fazer? Nós queremos sair do conforto, queremos ter esse problema, esse santo problema de pensar assim: como nós vamos fazer? 2, 3, 4 cultos não está dando, vamos multiplicar a Light em BH, vamos expandir a igreja, vamos implantar igrejas. Nós queremos sair do que é confortável, queremos sair da tenda, porque ficar na tenda é ficar gostosinho demais, é o que o pastor Mateus falou aqui: fica tranquilo, fica desprotegido. E nós queremos sair da tenda, viver uma vida com emoção e de fé, uma fé pautada no Senhor e na tua palavra. Por isso, não fique olhando para o lado nem para baixo. Olhar para o lado é viver de comparação. E isso é terrível. Sabe, é terrível quem fica só se comparando, olhando: mas eu não tive tal oportunidade, eu não fiz aquilo, olha como que fulano prosperou, olha como que fulano está aí, e fica parado, porque está só olhando para o lado. Se você olhar para o lado, olha para não se comparar, mas para se inspirar sobre o progresso do lado. Queridos,
Olhar para baixo é ficar olhando para o que te conforta, para o que te limita, para o que está paralisando a sua vida. Mas olhar para o alto é olhar para Deus, é olhar para o que Deus, para quem Ele é e para aquilo que Ele pode fazer. Então olhe para o alto, olhe para o extraordinário. Sabe, eu fico pensando, se Abraão ficasse olhando para o lado, vendo as pessoas, talvez Ló tendo filhos, ele ia ficar paralisado, amargurado, começar a murmurar, e ele não olhou para o lado. Se ele ficasse olhando para baixo, ele ficasse, tá bom, eu sou muito rico, se tem mais 5 que Ló, tá bom demais, eu vou ficar aqui, essa é a vida, eu escolhi por isso. Mas não, Abraão não olhou para o lado, não olhou para baixo, ele olhou para o alto. Eu fico pensando, se Davi ficasse olhando para o alto, ou para o lado, ele ia ficar pensando, nossa, eu tenho meus irmãos, todos estão mais à frente do que eu. Quando teve o jantar com Samuel, eu nem fui lembrado, nem fui convidado para o jantar. Eu sentei, não tinha nem cadeira, nem um banquinho tinha para mim, pastor. Porque às vezes tinha muita gente, tem as cadeiras da mesa, depois tem os banquinhos, tem até a cadeira do escritório, você coloca. Mas o problema é quando acaba a cadeira do escritório, acaba tudo, acaba o lugar no sofá. Davi teve que sentar no cantinho da sala, no chão, porque nem lugar na mesa tinha para ele. Mas Davi não ficou olhando para o lado. Davi, ele podia olhar para baixo. Não, eu vou mexer com Golias, eu sou pastor, eu cuido das ovelhas do pai. Eu só cuido de ovelhinha aqui, ó. Eu cuido só disso aqui, mato um urso ali, outro ali, mas isso aqui, minha vida é essa aqui, minha vidinha é boa demais da conta, sou. De vez em quando eu levo queijo, tá bom. Mas Davi não olhou para o lado, não olhou para baixo, ele olhou para o alto. Ele viu que o gigante tinha uma testa enorme, meteu uma pedrada lá, foi usado por Deus, arrancou a cabeça do gigante, transformou essa história, a história de Israel, porque decidiu não olhar para baixo, não olhar para o lado, mas olhar para o alto. Sabe, queridos, às vezes vamos ter momentos na nossa vida que vai estar tudo confortável, que vamos encontrar de uma certa forma um sucesso em alguma área, mas isso não é o fim. Sabe, escolha por não ficar dentro da tenda e sair para fora. Olhar fora da tenda foi o ponto-chave na história de Abraão. Olhar para fora foi algo chave. Busque sair da zona de conforto, sabe, é hora de esticar, é hora de ser desafiado, é hora de você entender que tudo aquilo que Deus colocou na sua vida, todas as bênçãos, milagres, promessas, todos os presentes de Deus para a sua vida, não é para você ficar dentro da tenda olhando para baixo, é para você olhar para tudo isso e pensar assim, uau, se Deus fez isso até aqui, imagina lá fora da tenda, deixa eu pisar lá fora. Se Deus fez tantas coisas, se Deus permitiu a Abraão ganhar guerras, conquistar um império, Ele pode muito mais. Ele pode muito mais, deixa eu sair dessa tenda. Sabe, não deixe tudo as bênçãos que Deus colocou na sua vida para serem seu memorial de fé, paralisarem a sua fé. Elas servem para impulsionar você a sair dessa tenda, a olhar, na sua vida profissional, nos seus negócios, no seu casamento, nos seus estudos, no seu plano de vida. Não se limite, não fique achando que você é um pobre coitado, você é um filho de Deus, e pela graça de Deus, Ele quer impulsionar você para sair dessa tenda e olhar para o céu, e ver as estrelas, ver tudo aquilo que Ele quer e pode fazer na sua vida. O que Deus te abençoou ontem, é para que hoje você possa sair dessa tenda e entender que Ele fará muito mais amanhã. É hora de esticar, é hora de ver o extraordinário, é hora de sair sem medo dessa tenda e olhar para cima. Então, primeiro, Deus fala para Abraão, sai das suas familiaridades, depois sai dessa tenda do conforto, e agora, Deus convida ele a sair para colocar Deus em primeiro. Eu vou ler aqui com vocês, Gênesis, capítulo 22, do 1 ao 14. Passado algum tempo, Gênesis 22, do 1 ao 14. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo, Abraão, respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá.
sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar a que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui. Beleza, mas cadê? Onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhada juntos. 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, sobre ele arrumou a lenha e amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Verso 10. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. 12. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos, viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto, foi lá pegá-lo, sacrificou como holocausto, em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome: o Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Amém. Queridos, olha que fantástico aqui. Alguns teólogos acreditam que Isaque não era uma criança nesse momento, tanto que na NVI está rapaz, mas eu não vou pegar esse fato. O fato é que Abraão, ele preparou a sua família para entender que Deus estava em primeiro lugar em todos os momentos. E aqui Deus convida Abraão para sair, talvez do quarto de Isaque, para colocar as coisas em ordem. Aqui Deus convida Abraão para colocar as coisas em ordem, para dar uma revisão. Sabe quando você para o seu carro, você vai viajar, ou está no momento da revisão adequada, você para e fala assim: dá uma geral em tudo, faz um check-up no carro, que vamos olhar, coloca tudo em ordem, balanceamento, tudo mais, porque você precisa, às vezes já está em ordem, você quer ter certeza que está em ordem. Sabe quando você, não vou falar de mim aqui, mas quando você cuida da sua saúde, tudo, sua vida está toda em ordem, e você vai no médico só para ter certeza disso? É o que aconteceu aqui. Aqui, talvez, vamos pensar, queridos, Abraão, ele já era bem velho, bem idoso, quando nasceu Isaque. Então, talvez naquela casa, tudo era Isaque. Tudo. Eles riam de tudo que Isaque fazia. Eles ficavam felizes de tudo que Isaque fazia. Isso é tudo normal, não tem nenhum problema nisso não. Isaque é a materialização do sonho. Mas Isaque não é, e não era a principal promessa, propósito de Deus para Abraão. Por isso Deus o chama para ir ao monte. Por isso Deus nos convida para o monte, e não é o monte do Palmares, viu, gente? O monte aqui é o seu lugar secreto, é o seu devocional. Deus convida Abraão para ir a esse monte e ver e colocar as coisas em ordem. Porque era necessário revisar. E quando Abraão é fiel a Deus, Deus ele reafirma o seu propósito. Eu vou ler mais adiante. Mas o ponto aqui é que precisamos revisar o nosso coração. O ponto aqui é que precisamos sair das nossas raízes familiares que têm nos travado, talvez maldições familiares, comportamentos familiares que estão nos travando, impedindo de vivenciar o que Deus tem. Depois precisamos sair da tenda, daquilo que é confortável, daquilo que faz você achar que você é uma vítima, daquilo que paralisa. É necessário sair da tenda do conforto. Agora é necessário sair, talvez, do quartinho de Isaque
ir para o Monte Moriá. É necessário sair de lugares onde nós contemplamos aquilo que Deus fez, mas esquecemos de quem fez. Estamos olhando somente a obra. Aqui, nesse momento, é onde nós precisamos entregar o que nós amamos para destravar o propósito. Abraão precisou entregar Isaac para se tornar pai de multidões. A promessa e o propósito de Deus na vida de Abraão, quando nós vemos em Gênesis, agora se não me engano, 12, não foi Abraão, eu farei de você pai do Isaac. Pá, não. Abraão, eu farei de você pai de multidões. Isaac era a ponte para o propósito, para ser pai de multidões, teve que gerar Isaac, e de Isaac até chegar em Israel, para poder ter uma nação, e chegar até mim e você. Mas, ou seja, Isaac é a ponte, não é o fim. Esse é um grande ponto. Muitas vezes o nosso propósito de vida é chegar do ponto A até o ponto C. E o B é a ponte que vai ligar os dois. Mas confundimos, achamos que o B já é tudo. E não desfrutamos de tudo que Deus tem. Pensa se Suzanne Wesley, como eu falei no início da mensagem, achasse que o ponto-chave do seu propósito fosse salvar somente John Wesley daquele incêndio. E não colocasse nele o caráter de Deus, trabalhasse nele para ser um grande pregador, ser um homem de Deus. O que seria? Se o William não entendesse o seu propósito na política, se Colgate não entendesse o seu propósito como empreendedor, se aquela pessoa não tivesse pregado para o Billy Graham, sabe, é isso que temos que trazer para o nosso coração, de não ficarmos presos à ponte que Deus quer nos levar ao propósito principal. Isaac era a ponte. Para que a nação fosse gerada, Isaac teve que ser gerado. Isso é muito óbvio, é muito claro. E é claro, um pai amar o seu filho. Mas eu quero trazer para algo mais profundo aqui para nós, de que Deus irá construir pontes que irão nos levar aos propósitos. Mas não podemos apegar mais à ponte do que ao destino profético. Não podemos. Eu sonho em ver essa igreja crescendo ainda cada vez mais e mais e mais, como nossos pastores e pais, mais do que todo mundo aqui, pastor Mateus e pastora Dani, sonham isso. Eu sonho isso com eles. Eu sonho, como eu falei no meio da mensagem, ter essa boa dor de cabeça de não caber mais aqui. Eu sonho de a gente ter reuniões que vão até tarde da noite para conversar sobre a implantação de igrejas. Eu sonho com coisas que vão... Então, com isso, eu não posso pensar que somente esse local que Deus vai nos dar é somente o fim da Light. É uma ponte da Light apostólica. O Light Place é uma ponte. É uma ponte para que possamos ser igreja nas cidades, estados, nações. Então eu não posso me apegar somente a isso e achar que isso é o fim. Eu tenho que trabalhar o meu coração, matar a minha carne para estar junto com o pastor Mateus em todos os desafios que Deus tiver junto com a Light. Eu tenho que estar pronto para entender os propósitos que Deus tem na minha família. E de não achar que tudo já está pronto, acabou, é só isso aqui. Não. Eu tenho que sonhar os sonhos de Deus, eu tenho que buscar, entender as pontes. E assim cada um de nós precisamos de olhar e ver que as pontes servem para nos levar ao destino profético. E assim eu quero trazer uma pergunta que eu comecei a me fazer quando eu estava preparando esse sermão. Deus está em primeiro? Se Ele te pediu o que você ama, você está disposto a entregar tudo para Ele? Essa é a prova, se Deus está ocupando o lugar devido ao seu coração. Essa é a prova, se Deus ele está ocupando o lugar devido. Você está disposto? Se Deus não realizar o seu maior sonho, se Deus não realizar, se Deus não atender a sua principal oração, como está o seu coração diante disso? Você ama Ele de todo o coração? Essa é a pergunta-chave. Essa é a prova que se Deus está ocupando o lugar devido no seu coração. Por isso, decida por sair e colocar as coisas em ordem.
Decida por revisar o seu coração. Revisar se talvez o seu casamento está ocupando o lugar de Deus. Revisar quem está no trono de Deus. É Deus ou são outras coisas? Tem horas que é necessário sair do quarto de Isaac e ir para o monte, colocar as coisas em ordem. Revisar, compreender, para que possamos assim vivenciar os propósitos, para que possamos assim vivenciar cada etapa que Deus tem para nossas vidas. Quero convidar a banda. Entenda que foram 3 saias que Deus trouxe para Abraão. E o ponto mais importante não é o saia, é a obediência, a resposta certa. Saia das suas raízes familiares. Quebre as maldições familiares se houverem. Quebrem comportamentos familiares que têm travado sua vida. Tem pessoas que têm travado sua vida profissional porque estão presas em raízes familiares. Tem pessoas que têm problemas no casamento porque estão presas em raízes familiares. Quebra. Eu não estou falando de desonra. Eu estou falando em romper um comportamento. Olhe para os seus pais, pegue aquilo que eles têm de bom e traga aquilo para você. Eu vejo no meu pai, por exemplo, uma coisa muito boa. Quando eu era solteiro, eu não me lembro de uma vez que meu pai faltou ao trabalho. Mesmo doente, ele ia ao trabalho. Eu vi meu pai um cara extremamente consagrado ao trabalho. E aquilo me inspirou. De eu ser uma pessoa consagrada, de eu sempre dar o meu melhor no trabalho. Agora, tem coisas que eu percebi que vieram nem do meu pai, vieram da minha avó. Eu não tive contato com meus bisavós para saber de onde vieram, mas que eu via nas minhas avós, no meu avô, e eu decidi quebrar aquilo. Eu decidi não ter aqueles comportamentos. Tem outros que até hoje eu luto. Eu abro com o pastor Mateus, ele me ajuda. É uma nova cultura, reprogramar. É Romanos 12:2, renovação da mente. Mas que é necessário essa busca. Saia da tenda do que está sendo confortável, da tenda que talvez te faça ser uma vítima. E vá para fora e olhe para o céu. Saia do quarto de Isaac. Vá para o Monte Moriá. E coloque Deus em primeiro. Na vida de Abraão, vemos que a obediência, como o pastor Clemente sempre dizia, é a chave do sucesso. É a chave do processo, é a chave do propósito. É praticamente uma chave universal. Deus chama Abraão para sair. Deus o convida para sair da tenda. Deus o convida para sair das suas raízes familiares, o convida para sair da sua tenda. Deus o convida para ele sair do quartinho de Isaac e colocar ele em primeiro. E não é porque Deus ele tem dúvida de quem ele é porque Deus tem certeza de quem Abraão é. E em Gênesis 22, 14 à frente, Abraão deu àquele lugar o nome O Senhor Proverá, por isso até hoje se diz no monte do Senhor se proverá. E pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que você fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo que o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. Quando Abraão sai da tenda, o anjo do Senhor fala: olhe para o céu e conte as estrelas. Agora que Abraão saiu das familiaridades, saiu da tenda do conforto, saiu do quartinho de Isaac, subiu ao monte, colocou Deus em primeiro, Deus reafirma os seus propósitos. E Deus declara sobre ele: olha, olhe para as estrelas do céu. À noite, quando você olhar, sair da tenda, lembra de sair da tenda e olhe, eu vou fazer você pai de multidões. Mas durante o dia,
quando não tiver estrelas no céu, olhe para a areia das praias do mar. Ou seja, dia e noite, lembre do propósito que eu tenho sobre a sua vida. Dia e noite, lembre-se de quem eu posso fazer na sua vida. Dia e noite, lembre dos propósitos que eu tenho para você. Dia e noite, lembre do destino profético. Dia e noite, lembre que eu sou o seu Deus. Eu sou Deus e eu não volto atrás da minha palavra. Eu não volto atrás das minhas promessas. Eu não volto atrás. Eu não sou homem para mentir. Eu sou o seu Pai, a quem nos dá um destino profético. O destino da Light é ser uma igreja relevante, é ser uma igreja para todos, é ser uma igreja que vai transformar vidas, famílias, porque Deus nos deu esse propósito sobre a sua vida. Há um propósito de você ser um homem, uma mulher de Deus, que vai impactar, que vai gerar vidas em vidas, que vai transformar histórias. Mas para isso é muito importante estarmos alinhados com a palavra, alinhados com os processos, sair da familiaridade, sair da tenda e colocar Deus em primeiro. Quando damos as respostas certas, Deus nos mostra o alvo, o propósito. O principal alvo de Deus para Abraão não era ser pai de um menino, mas ser pai de multidões. Abraão tinha como principal propósito de vida ser um patriarca de uma nação. E nós somos alvos dessa obediência. Sabe quais raízes você precisa de romper hoje? Saia delas. Qual está sendo a sua tenda de conforto? Saia dela. Às vezes nos confundimos e colocamos a conquista no lugar que é de Deus. Vamos reorganizar isso hoje. Vamos dar um F5 aí, vamos atualizar. E lembre que os maiores propósitos de Deus na sua vida não vão ser os seus sonhos pessoais, mas serão sonhos e propósitos geracionais. Quero convidar você a ficar de pé.